Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões que já trabalhamos nas nossas aulas de resolução de questões por banca, trabalhando o tópico da avaliação física. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Uma das formas mais simples, rápidas e baratas de avaliação da composição corporal é através do Índice de Massa Corporal, IMC, e das dobras cutâneas, ou DC. Considerando essas duas formas de avaliação da composição corporal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Item A. As dobras cutâneas avaliam o sobrepeso e o IMC avalia o percentual de gordura. Na verdade está invertido, né? O IMC, como ele vai levar em consideração apenas o peso e a altura, né, a massa corporal e a altura do indivíduo, ele vai avaliar se o indivíduo está bem nutrido, subnutrido, sobrenutrido, né, está aí com um sobrepeso. O IMC não é exatamente um bom preditor de composição corporal, já que ele leva em consideração apenas a altura e a massa corporal, porém ele é um bom preditor de saúde, né? Na verdade ele já foi bastante utilizado como um preditor de saúde, já que abaixo dos valores de referência do IMC existem alguns riscos para alguns eventos de saúde, assim como acima desses valores do IMC também há alguns riscos para alguns eventos de saúde, principalmente eventos cardiovasculares. E em relação às dobras cutâneas, são utilizadas aí principalmente como forma de avaliação da composição corporal, mais especificamente desse percentual de gordura, né? Então no item A, na verdade, está invertido. No item B, ele fala que as dobras cutâneas refletem a gordura localizada no tecido visceral, quando na verdade as dobras cutâneas vão medir aí, né, vão predizer a partir desses valores de dobras cutâneas, passando aí por diversas fórmulas. Eles vão predizer, na verdade, a gordura localizada no tecido subcutâneo, né? A gente vai medir aí a partir dessa gordura localizada no tecido subcutâneo e acaba sendo um método de avaliação da composição corporal duplamente indireto. Então, as dobras cutâneas não vão refletir a gordura localizada no tecido visceral, mas sim no tecido subcutâneo. Item C. O IMC avalia a relação cintura-quadril. Na verdade é falso, né? O que avalia essa relação cintura-quadril é exatamente essa ideia de dividir a medida da cintura pela medida do quadril, o famoso RCQ, a relação cintura-quadril. O IMC avalia apenas peso e altura do indivíduo. E item D, o IMC é também conhecido como índice de Quetelet, e aí é verdadeiro, né? Uma das nomenclaturas do famoso índice de massa corpórea, o IMC, é justamente o índice de Quetelet. E aí, quarta questão, então, por eliminação, alternativa D é a correta. Segunda questão. Em uma escola, o professor de educação física utilizou o teste de 12 minutos durante o semestre letivo para avaliar a aptidão física dos alunos e conseguir, com o apanhado de dados, relacionar o estado de saúde dos mesmos. Sobre o teste de 12 minutos, é possível afirmar, exceto, e aí é uma típica questão sobre a avaliação física, né? Mais especificamente aí sobre o teste de 12 minutos, ou também conhecido como teste de Cooper. Item A. Também é conhecido popularmente como teste de Cooper, e aí eu acabei adiantando a informação que é exatamente isso que eu falei anteriormente, né? Do teste de 12 minutos é também conhecido como o teste de Cooper. Então, a alternativa A é correta, a gente não... nessa segunda questão, a gente na verdade está buscando a alternativa incorreta. Item B. Este teste avalia a aptidão física e é o mais utilizado, pois pode-se aplicar a uma grande quantidade de pessoas, e aí é verdadeiro, né? No teste de 12 minutos, no teste de Cooper, normalmente a gente pode utilizar uma pista de atletismo, uma pista, um percurso previamente delimitado, e aí a gente consegue utilizar esse teste para avaliar muita gente ao mesmo tempo, pois o teste se resume a colocar as pessoas para
percorrer a maior distância possível durante esses 12 minutos, né? Então, quando a gente tem uma pista de atletismo, um percurso definido, né, a gente consegue avaliar muita gente ao mesmo tempo, porque é basicamente colocar as pessoas para realizarem essa caminhada, essa corrida, ou seja lá, a forma que essa pessoa conseguir se deslocar o mais rápido possível, mas tentando buscar percorrer a maior distância possível nesses 12 minutos. Então, de fato, é um teste barato, é um teste efetivo, que traz boas informações e que é relativamente fácil de utilizar, inclusive para uma grande quantidade de pessoas, né? Então, o item B também é verdadeiro. Item C, este teste tem como objetivo avaliar as condições musculares, e aí na verdade o teste de Cooper ou o teste de 12 minutos, o grande objetivo do teste é avaliar a capacidade cardiorrespiratória, né? Então não é as condições musculares, mas sim avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Então item C é o incorreto. Item D, este teste consiste em correr ou andar a maior distância possível sem interrupções durante os 12 minutos. E aí, verdadeiro, essa inclusive foi uma informação que eu trouxe anteriormente, né? Então, segunda questão, de fato, item C é o único incorreto, já que na verdade não avalia as condições musculares, mas sim a aptidão, a capacidade cardiorrespiratória. Segunda questão, então, item C é o correto. A testagem das habilidades motoras e capacidades físicas, como velocidade, força, resistência muscular, agilidade, flexibilidade, potência, equilíbrio e capacidade respiratória, é fundamental para acompanhar o desempenho dos alunos. A flexibilidade é uma capacidade física trabalhada por meio do método do alongamento músculo-articular. Ela é definida como a amplitude máxima de movimento de uma determinada articulação e, nesse sentido, depende especialmente do tecido muscular, dos tendões, dos ligamentos e da cápsula articular. Existem basicamente 4 formas de avaliar essa capacidade física, sendo uma das formas mais práticas e menos custosas um dos testes a seguir. Aponte-o. E aí ele fala de teste de Cooper, sentar e alcançar, aeróbio ou shuttle run. Nesse caso, como a gente vai estar falando da flexibilidade, nós vamos ter como alternativa correta o teste de sentar e alcançar ou o teste do banco de Wells. Lembrando que quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem 3 possibilidades de avaliar essa flexibilidade. Nós temos os testes angulares, que vão trazer o resultado em ângulos, em graus, né, nesse caso, como por exemplo o flexímetro ou goniômetro. Nós temos os testes lineares, que vão trazer o resultado em distância, né, em centímetros, como é o exemplo do banco de Wells. E temos também os testes adimensionais, como o exemplo do FlexiTest, onde a gente não tem uma medida objetiva ali, mas sim uma medida subjetiva da flexibilidade. No FlexiTest, por exemplo, o indivíduo faz determinada posição e a gente compara a posição que o indivíduo está realizando com o gabarito ali presente no FlexiTest, né? Qual é a posição que está presente no FlexiTest que mais se aproxima à do indivíduo. Dito isso, uma das possibilidades da gente avaliar a flexibilidade é justamente através do teste de sentar e alcançar ou banco de Wells. O teste de Cooper, por sua vez, é um teste relacionado à capacidade aeróbia, capacidade cardiorrespiratória. Teste aeróbio da mesma forma, seja lá qual for esse teste, né? Mas o teste aeróbio, como o próprio nome diz, provavelmente vai avaliar a capacidade aeróbia, e o teste Shuttle Run é um teste de agilidade. Então, por eliminação, também temos o item B correto dessa segunda questão. No intuito de verificar a condição de alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores, o professor de educação física pode valer-se do teste de, e aí ele fala, roleta de Magnusson, banco de Astrid, banco de Wells, paleta de Hummel e banco de Cooper. Eu particularmente não conheço ou nunca ouvi falar da roleta de Magnusson nem da paleta de Hummel. Então, se você conhece ou já ouviu falar, deixa aqui nos comentários, mas vamos lá.
O banco de Astrid é, de fato, um teste de avaliação física, porém o banco de Astrid ele vai verificar o VO2 máximo, né, a potência aeróbica. Então é um teste que você fica subindo e descendo de um banco justamente para avaliar essa potência respiratória, né, essa capacidade respiratória, mais especificamente o VO2 máximo. Quando a gente quer saber a condição de alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores, a gente utiliza o banco de Wells, que é o famoso teste de sentar e alcançar, né? A gente vai colocar os pezinhos lá nesse banco e vai esticar as mãos para ver de fato até onde a gente vai alcançar, né? Aquela distância no banco de Wells. Então, o famoso teste de sentar e alcançar é um teste de flexibilidade que a gente vai ter os resultados expressos em centímetros, né? Então, de fato, o banco de Wells é utilizado para verificar esse alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores. Na alternativa E, ele fala o banco de Cooper, só que na verdade não existe esse banco de Cooper, e sim o teste de Cooper, né? Que normalmente a gente tem aquele teste, o famoso teste de 12 minutos, onde a gente vai verificar a distância percorrida pelo indivíduo em 12 minutos. Também é um teste de VO2 máximo. Então, nesse caso, como a gente vai querer saber o alongamento, né, a flexibilidade do indivíduo, a gente vai utilizar o banco de Wells, ou o famoso teste de sentar e alcançar. Então, primeira questão, item C é o correto. Sabendo da importância de se conhecerem e se utilizarem corretamente termos técnicos, assinale a opção correta acerca dos termos testar, medir e avaliar. Na alternativa A, o termo medir significa determinar quantidade, extensão ou grau de determinado atributo. Perfeito, né? O termo medir vai estar relacionado a essa quantidade, a uma extensão, vai estar muito relacionado a um número, né? O termo medir vai ser diretamente relacionado a expressar um número, um determinado valor ali, que pode ser uma quantidade, uma extensão ou um grau. Então a alternativa A já é a correta. Quando a gente fala em medir, a gente vai ter uma quantidade, um número propriamente dito. Então a alternativa A já é a correta. No item B, ele fala que o resultado do medir é expresso de várias formas, do que decorre sua flexibilidade e importância. Na verdade, o resultado do medir vai ser expresso em um número. Então a gente mede o tamanho de alguma coisa, o grau de alguma coisa, a quantidade de alguma coisa. Quando a gente tem uma flexibilidade maior, a gente vai ter um teste, né? A gente vai ter o teste, ele vai ser muito mais flexível porque ele vai ter o seu determinado padrão, que não necessariamente precisa ser um número, como seria o caso do medir. Então, por isso a alternativa B é falsa, já que o resultado do medir não é expresso de várias formas, apenas como um número. Item C, enquanto medir é um processo quantitativo, avaliar é uma coleta de dados qualitativo. Na verdade é falso, o medir realmente é um processo quantitativo, porém o avaliar vai ser um julgamento das informações que eu tenho, uma interpretação da coleta de dados, tanto quantitativa como qualitativa. Então, o avaliar não vai ser somente uma coleta de dados. A gente vai coletar dados quantitativos e qualitativos, e a partir desses dados a gente vai fazer um julgamento, vai fazer uma interpretação. Por isso, o item C é falso. Item D. Testar caracteriza-se como uma ação mais ampla que medir, sendo por isso o recurso mais utilizado, na verdade é o oposto, né? O testar pode ser um dos instrumentos utilizados para medir alguma coisa. Então o medir acaba sendo mais amplo do que o testar. O testar pode ser utilizado como uma forma de medição, mas a medição não pode ser utilizada como um teste propriamente dito. Então o medir vai ser mais amplo do que o teste nesse caso. Então, quinta questão, de fato, a alternativa A é a correta. O termo medir vai significar determinar quantidade, extensão, o grau ou o grau de determinado atributo. E última questão, no âmbito da cineantropometria, o paquímetro é um instrumento utilizado para aferição de qual desses componentes? Então, na banca de Visio foi muito frequente
questões trabalhando os instrumentos das avaliações físicas e também é um tema que pode surgir em diversas provas. Então é sempre interessante a gente estar revisando quais são os principais instrumentos e o que é que eles medem, né? Então, quando a gente fala de paquímetro, a sua principal medida está relacionada aos diâmetros ósseos, né? Então, a partir dessa medida de diâmetros ósseos realizadas com o paquímetro, a gente pode medir, por exemplo, o peso ósseo e aí, a partir disso, tem uma avaliação de composição corporal mais específica, né? Mais precisa. Então, quando a gente fala de paquímetro, a gente está medindo diâmetros ósseos. Na alternativa A, o percentual de gordura, normalmente a gente utiliza mais o adipômetro, né, para verificar as dobras cutâneas e a partir disso prever, jogar em uma equação e ter uma predição de composição corporal. Circunferência abdominal é realizada com uma fita métrica, dobras cutâneas, como eu já falei, pelo adipômetro e a estatura pelo estadiômetro. Então, diâmetro ósseo é justamente medido com o paquímetro. Quinta questão, alternativa B, é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.